Olá, muito boa noite, meus queridos irmãos e companheiros de estudos das cartas de Cristo, do grupo Caminho do Amor. Estamos agora nessa quinta-feira, dia 26 de julho, para dar início, ou seria continuidade aos estudos da carta 2, a partir da página 84. Gostaria de pedir a todos os irmãos que forem entrando na nossa sala de estudos nesse momento, que coloque o seu boa noite, para que possamos saber quem está nos acompanhando, e depois curta a nossa página, compartilhe também, Olá, Suzy, muito boa noite. Gratidão pela sua presença aí, sendo a primeira a entrar na sala. Muito obrigado, querida irmã. Muita gratidão por você estar, mesmo fora aqui do ar, você está nos questionando, pedindo explicação Eu fiquei muito feliz em poder compartilhar com vocês algum ensinamento, viu, Suzy? Tenho certeza que nós estamos no caminho correto. Boa noite, meu irmão Clemente. Boa noite, meu irmão Aurélio. Sejam bem-vindos. Gratidão pela presença. Bom, hoje estaremos dando sequência, aos estudos da carta 2, a partir da página 84. E é uma alegria muito grande ter entrado aqui um pouquinho antes, para a gente poder bater um papo, poder aguardar os irmãos chegarem aí, Está chegando aí minha irmã Márcia também, de Atibaia, minha querida irmã aí do coração. Bem, hoje o nosso Divino Mestre vai nos falar dos sermões mais maravilhoso que ele fez, conhecido também como Sermão da Montanha. Nós vamos entrar nele hoje, Boa noite a minha irmã, que entrou aqui agora, nossa irmã Maria Eliane, boa noite. Boa noite, Vera Lúcia. Boa noite, Vera Lúcia também. Postem o seu boa noite aí, para a gente saber que está todo mundo aqui. Maria Eliane, boa noite, isso aí mesmo. Vamos juntos nessa caminhada, gente? Com muito amor e com muito entusiasmo, buscar mais ainda a compreensão do que o Divino Mestre tentou nos passar naquele famoso Sermão da Montanha, Conhecido como Sermão da Montanha. Hoje, então, ele vai dar início a esse Sermão da Montanha. Eu não tenho certeza se nós vamos chegar até o final, porque ele é muito longo, Mas vamos até onde der. Todos estão chegando. Boa noite, João Batista. Boa noite, Vera Lúcia. Todo mundo chegando aí. Que maravilha, Esse grupo nosso está cada dia mais unido, cada dia mais dedicado a esses estudos maravilhosos, Muito bom mesmo. Boa noite, Adson Kelly. Seja bem-vindo também. Todos vocês. É um prazer muito grande contar com a presença de vocês. Então, nós, nessa noite maravilhosa de quinta-feira, vamos dar início, vamos ouvir o que o Mestre tem para nos falar com o Sermão das Montanhas. Eu sempre peço a vocês, e o Mestre, não eu peço, desculpem, o Divino Mestre pede, para que nós entremos na consciência dele, naquele momento, no entusiasmo, nas revelações que o Pai dão a ele, para a gente sentir como ele sentiu. Vamos tentar buscar um esforço sobrenatural aqui lá dentro da gente, contando com a ajuda do Mestre Jesus, para que a gente possa vivenciar esse momento tão importante na vida dele, que foi o Sermão das Montanhas, Então,
vamos buscar viver esse momento. Eu vou tentar levar aqui para vocês da melhor maneira essa vivência, essa maneira do mestre nos falar, ok? Vamos lá então na leitura das cartas, né? Lá na página 84, no primeiro parágrafo, né? O mestre, nós paramos ali, eu cheguei até a ler. Bom, boa noite, Laudilene Beraldo, boa noite, Tida, boa noite, meu irmão José Luiz, boa noite, Márcia Clemente. Gratidão pela presença de cada um de vocês nessa sala. Gratidão mesmo. Então, voltando um pouco atrás, o mestre estava contando para os apóstolos um pouquinho da vida dele, como que ele era, como era a figura de Jesus e como ele foi tão mal interpretado, né? Falou abertamente a pessoa que ele era, os mínimos detalhes, quer dizer, nos brindou com um conhecimento que até então é tão desconhecido pela humanidade. E ele faz questão de expor a sua figura pública de uma maneira clara, cristalina. E isso enriquece cada vez mais a sua divindade, né? E também abre um portal muito grande para que cada um de nós nos sintamos igual ao Divino Mestre, né? De igual para igual, que todos nós podemos sim atingir a nossa iluminação, só depende de nós, né? Boa noite, Adriano, boa noite, Leila Mena, e boa noite, Leila Mendes, né? E boa noite, minha amiga Gislaine, né? Sejam todos muito bem-vindos. Então, com isso, o mestre está tentando mostrar à humanidade que a iluminação não é uma exclusividade dele. A iluminação é para todos. É a missão de toda a humanidade, né? Ele veio numa época muito mais difícil, muito mais conturbada e, diante de todos os obstáculos que ele encontrou, ele atingiu a iluminação. Então, nós estamos aqui hoje com ele, na época, não teve essa instrução, não teve esse manual de instrução para seguir. Ele sofreu muito, lutou muito pela vida, até chegar um momento da sua iluminação que o Criador se revelou a ele, né? E ele, por não ter esse manual, então ele foi batendo a cabeça para todo lado, né? Como nós já batemos a cabeça também para todo lado, chegou a nossa hora de botar o pé no caminho. Boa noite, Fátima. Seja bem-vindo. Boa noite, Tida. Chegou a Tida aí também. Então, vamos lá, a leitura. Depois desse relato dele para os seus discípulos, ele ainda termina ali, finalzinho. Por causa da interpretações errôneas atribuída à minha missão pelos mestres judeus, minha verdadeira mensagem foi distorcida até não ser mais reconhecida. O propósito dessas cartas é o de trazer às pessoas desta nova era atual, ano que nós entramos agora, a verdade sobre o que eu realmente falei para as multidões na Palestina. Portanto, voltando ao relato daquela época, lá há 2000 anos atrás, deixe-me retroceder a um dia especial que deu frutos entre meus ouvintes e que produziu uma impressão duradoura na mente dos meus discípulos. Assim, para mim também, esse foi um dia especialmente magnífico, que ele vai falar sobre o Sermão das Montanhas, né? Boa noite, Jonas de Paula, boa noite, Maria Goretti. Bem, meus queridos companheiros de caminho, o que o mestre vai nos falar é de muita importância.
Então, se não der para a gente comentar aqui, eu gostei muito da Suzy, e teve outras pessoas aí que me questionaram depois lá no nosso vídeo, né, da semana passada, da terça-feira, e conversamos, batemos papo, foi assim muito instrutivo as perguntas que elas fizeram, e eu acredito que as minhas respostas tenham atendido às inspirações dela, mas eu gostaria que vocês também voltassem lá na nossa leitura da semana passada para ver esses comentários, releia novamente, releia lá o que a Suzy perguntou. Tem outra irmã também que perguntou aí, que está com nós aí hoje, como é que fala aí a nossa amiga, desculpem gente, não dá para guardar todo mundo, mas foi assim um bate-papo fantástico. Então, a hora que vocês quiserem também fazer pergunta ali, eu acompanho isso. A minha vida é o meu trabalho, a minha família e Cartas de Cristo. Sou dedicado a esse caminho. Então, como eu faço essa videoconferência, as perguntas vêm para mim. Então, não posso deixar meus irmãos e minhas irmãs no ar aí. Oswaldo, me dá aí uma explicação para isso. Eu vou dar dentro daquilo que eu aprendi, dentro daquilo que o mestre me inspirou a falar, tá? Então, se não tiver de acordo aí com a opinião de alguém, por favor, entra lá e ajuda, dá mais uma arrebatada aí para ficar mais bonita, né? Muito bem, continuando. Voltando àquele momento maravilhoso, né, que deu muito fruto, que ficou gravado na consciência das pessoas até hoje, né? Só que eles distorceram todo o Sermão da Montanha. Ele agora vai fazê-lo para nós do jeito que ele fez há 2000 e poucos anos atrás. Então vamos lá. Eu me distanciei por um tempo da pressão das pessoas, indo às colinas rezar e meditar, buscando recarregar minhas baterias espirituais, fazendo uma profunda, forte e mais poderosa conexão com o Pai dentro de mim. Esta conexão era tão rapidamente obscurecida no interior da minha consciência quando estava ocupado entre as multidões e que eu estava exausto. Então, tudo aquilo que ele fazia, essa conexão com o Pai, que era revelado para ele, quando ele estava lá trabalhando, falando com as pessoas, ele estava tão ocupado que perdia essa conexão, tá certo? Então, sempre que ele podia, ele voltava àquele local especial dele, que era uma grutazinha, para fazer essa conexão novamente com o Pai e recarregar as baterias espirituais. Medite um pouco o que seriam essas baterias espirituais. A riqueza de conhecimento que ele recebia. E ele vai partilhar conosco hoje, nessa noite. Ele fala ali, chegando à caverna, que utilizava quando me encontrava naquela área, puxei um pedaço de pano que ficava escondido sobre uma pedra e deitei para dormir. Ao invés de dormir, no entanto, senti imediatamente deixa eu voltar aqui, desculpa. Chegando à caverna que utilizava quando me encontrava naquela área, puxei um pedaço de pano e que ficava escondido sob uma pedra e me deitei para dormir. Ao invés de dormir, no entanto, senti imediatamente o fluxo da vida divina, o Pai. E o cansaço foi dissolvido enquanto meu corpo era carregado com o poder que é a fonte criativa de todo o ser. Fui elevado
em consciência, no interior de uma luz dourada, enquanto viajava para o alto desta luz. Ela subitamente mudou para o mais puro branco, e eu soube, em consciência, estava nos portais do equilíbrio, que é o eterno, o universal, a dimensão infinita que está além de toda a concepção da mente humana. Observei a luz, mas eu não fazia parte dela. Nem ela estava poderosamente dentro de mim. Uma vez que esta era a dimensão Deus, do vazio, da não forma, do equilíbrio universal. Mas ela se comunicava comigo e infundia-me com o seu brilhante amor. Isso, mais uma vez, gravou em mim que ela era o processo criativo, aperfeiçoador, curador, amor que governa toda a existência. Então veja só, naquele momento em que o mestre deitou para dormir, ele sentiu o fluxo, a energia do Pai fazer contato com ele, e o cansaço dele dissolveu-se todo. E ele foi elevado, quer dizer, ele saiu da consciência humana dele, em consciência, consciente do que estava vendo, e viajou no tempo. Chegou aos portais da mais alta vibração divina, lá no limiar, onde ninguém, nenhuma alma, nenhuma consciência pode ultrapassar, porque senão ela retorna à unidade. Esse local, onde é o perfeito silêncio, é de onde vêm todas as criações, de onde nós nos extraímos também, o nosso ser, a nossa alma. Tudo procede da consciência universal em equilíbrio. Ele esteve lá. Tanto é que ele falou, ele via a luz, mas ele não fazia parte daquela luz. Mas ela se comunicava com ele. Então, ele falou, isso mais uma vez gravou em mim que ela era o processo criativo, aperfeiçoador, curador, o amor que governa toda a existência. Olha que coisa fantástica. Sabia que onde quer que houvesse necessidade, haveria satisfação, como o constante fluir das águas que enchem um lago. Onde reinava a miséria, haveria alegria, porque era a natureza do universal, do Criador, mover-se para o interior de cada coisa viva que tem necessidade para trazer satisfação e alegria. É a natureza do Pai, é te dar alegria, te dar satisfação, dar tudo de que você necessita, curar todos os seus males, tá certo? Então, ele viu isso, o Pai fazendo esse trabalho. Eu sabia que onde não houvesse crescimento, surgiria a circunstância para promover o crescimento, porque é a natureza do Pai. Eu sabia que onde houvesse um sentimento de fracasso, desafios seriam providenciados para estimular
as pessoas ao sucesso e à autoconfiança. Essa é a natureza do pai, tá certo? Eu vi que este trabalho amoroso, constantemente iniciado pelo pai, na vida das pessoas sobrecarregadas, pode não ser percebido como um presente de amor pelas pessoas que o recebem. Elas podem estar tão afundadas em sua apatia, quer dizer, dentro do seu problema que não dá para ver mais nada, né? Em sua apatia, sentimentos de fracasso, quer dizer, isola tudo, e na crença de que nada de bom lhes acontece, que não conseguem ver outra coisa em suas vidas, além de suas próprias crenças e sentimentos. Consequentemente, ficam enraizadas no inferno criado por elas, para elas mesmas. Vocês observaram que quando uma pessoa não está bem, está mal, ela fica ali, parece estar dentro do fundo do poço, a vida está ruim, nada dá certo para mim, está tudo errado, que não sei o quê. Isso é apatia. Elas ficam reclamando, se lamentando, se lastimando, entram no estado depressivo e não vê o pai ali jorrando, derramando sobre ela desafios, derramando sobre ela alegria, derramando sobre ela abundâncias. E ela não vê. Bastava ela saber que o pai faz todo esse trabalho e está pronta para ajudá-la. E ela confiar nesse trabalho amoroso do pai, que imediatamente seria curada as suas doenças, seria resolvido os seus problemas e ela teria uma vida completamente diferente do que ela ficar afundada dentro de si mesma e não deixar o pai amoroso fazer o seu trabalho. Tá vendo o mestre explicar como que é isso? Boa noite, minha irmã Marli, boa noite, irmã Cleide Palermo, sejam bem-vindas. Então não é o pai que não está ajudando, ele está ali derramando, mas as pessoas estão tão enfiadas dentro do buraco que elas não veem isso. Então, irmãos queridos, é isso que nós precisamos aprender. Continuando, não havia necessidade de sentir pena de ninguém, porque o mestre sentia pena das pessoas que sofriam. A única necessidade era ter um coração compassivo e uma determinação de levar a verdade para curar sua ignorância. Levar conhecimento, mostrar a eles, né? O maior presente que um homem poderia dar ao outro era a iluminação da sua ignorância sobre a existência e suas leis cósmicas, pois a verdade era que cada alma está compreendida no universal, no Criador. Cada alma está dentro do Criador, tá certo? No universal. E os níveis do fluxo de atividade universal em suas vidas, através do trabalho amoroso do Pai, dependem inteiramente da receptividade do indivíduo, de você receber. Depende de você. Nós estamos dentro do Criador, vivendo dentro dele, ele está dentro de nós. E as pessoas não acreditam nisso. Pai, valha, meu Deus. Eu estou dentro de Deus, ou Criador, ou Pai, ou Universal. Sei que ele está trabalhando para fazer o melhor de mim e eu não estou nem aí, estou lá, ó, lamentando a vida. Então, meu amigo, sinto muito. Acordem. E compete a nós, estudantes, levar a essas pessoas de que ela tem dentro dela um poder maior, que é o Criador, que está derramando sobre ela
tudo o que ela precisa para ser feliz. Mas depende de nós aceitarmos e de nós acreditarmos e pedir isso. Tá lá, tá certo? Elas impedem que o pai faz, porque elas estão tão afundadas aí nos seus problemas que pensam só nos problemas e não entregam ao pai a solução do seu problema. Elas não a querem acreditar ou não aceitam que dentro dela está esse poder incomensurável, que trabalha para ela 24 horas, a vida toda dela, a eternidade. Para quê? Para ser feliz, abundante, curada de todos os seus males. E as pessoas não acreditam. Compreendi, dando sequência, compreendi que o que as pessoas precisavam ouvir urgentemente era o que eu acabara de aprender. Elas precisavam ver e compreender plenamente a intenção, o propósito e o potencial do amor, que era a mesma substância do seu ser. O Pai, o Criador, por causa de suas descrenças, não acreditava que o Pai estava dentro dela, tá certo? Por causa de suas descrenças, elas poderiam rejeitar o trabalho amoroso do Pai, como se fossem desafios dolorosos, para acreditar que o Pai está aqui, que o Pai pode fazer. E então, se renderiam ao fracasso para sempre. Se renderiam às doenças, às necessidades, tá certo? Os insucessos, a tristeza, as depressões, tudo porque elas não querem acreditar que o Pai está nela, que ela faz parte, vive dentro do Criador. Deixa eu ver o que a minha irmã colocou aqui, o meu irmão Adson Kelly. A única coisa que impede a atividade amorosa do Pai é o próprio pensamento egocêntrico das pessoas. Por isso devemos nos purificar dos impulsos errôneos do ego. Isso é o que está ali o mestre falando para nós. Ela não acredita que o Pai está nela. Ela acredita que ela é isso aqui, acabou, é só isso. Que ela é que tem que resolver. Que o ego dela é que tem que resolver, e não a centelha que está dentro dela. Não o Pai que habita nela. E que ela habita também dentro dele, né? Tá certo? Então, ela fica presa ao ego, achando que ela é que resolve tudo, e não estou achando solução, e não vai achar nunca. Enquanto não entregar-se ao Pai, não é isso? Então, continuando. Eu via então, com mais clareza ainda, que havia sido enviado para despertar as pessoas para todas as possibilidades de autodesenvolvimento, de prosperidade e realização da alegria e da felicidade. Mas dependeria delas que acordassem e aproveitassem aquilo que era oferecido. Não adianta você querer falar para as pessoas que ela vive dentro do Pai e que o Pai está dentro dela, envolvendo ela. Eu não estou vendo ela aqui, porque ela só acredita no que vê. É o ego que tem que determinar, como diz o nosso amigo Adson Kelly. Enquanto a pessoa não entender que o ego dela é que cega ela, não deixa ela ver que esse Pai amoroso está aí pronto para ajudá-la, e aceitar isso, depende dela, não depende do Pai. O Pai está sempre jorrando, sempre derramando amor, derramando prosperidade, derramando alegria, felicidade. Mas não depende dele. A pessoa tem o livre-arbítrio e tem um ego, então ela não aceita, não acredita do que o Pai pode resolver os problemas. Quem vai resolver é eu que vou resolver, é o meu ego. E o meu ego, minha filha, só leva a gente para aquele lugar, né? Então, continuando, lembro que esta elevação durou a noite inteira. O mestre estava
no estado de projeção astral, lá em outra dimensão, vivendo com o Pai, né? Olha que coisa maravilhosa de nós chegarmos a esse ponto. Lembro que esta elevação durou a noite inteira e na manhã seguinte acordei sentindo-me mais vivo, né? Estava todo animado do que nunca, estava com o gás todo, a bateria chispando, supercarregada. Minha mensagem tinha sido esclarecida. Tudo aquele que ele estava precisando saber, o Pai vinha e derramava sobre ele. Tinha visto ainda mais claramente a realidade do Pai e sabia que era capaz de sair naquele dia, encontrar a multidão e transmitir a todas aquelas pessoas, né? Encontrar a multidão. Eu fico tão empolgado aqui, eu até me perco aqui. Tá certo? A realidade do Pai, sabia que naquele dia encontrar a multidão e transmitir o poder e a vida daquilo que me havia sido mostrado. Tudo isso que ele acabou de ver. Mas dependia das pessoas aceitar, né? Tá certo? Enquanto descia da caverna, fui até uma grande rocha, de onde se via, né, o íngreme precipício. Quando me sentei, olhei para baixo, a cidade que visitaríamos naquele dia. Estava lá embaixo da montanha. Podia sentir aquele processo de aperfeiçoamento, aquele impulso que tudo criava. O Pai surgindo em mim e ansiava por compartilhar aquilo com os demais antes que os problemas da vida diária o encobrissem e isso perdesse o poder e a força motriz no interior da minha consciência. Ele queria, estava tudo com aquilo vivinho na consciência dele, ele queria passar aquilo, derramar, falar com as pessoas tudo o que ele tinha presenciado, o que ele visto naquela noite, né? Muito bem. Meus discípulos se juntaram a mim um pouco depois. Ao chegarmos à cidade, eles orientaram a multidão para que se dirigissem para um terreno inclinado, além das casas. Então, em pé sobre uma grande pedra, no meio deles, comecei a falar. Descobri que a paixão, a alegria, o desejo, a veemência e a convicção vertiam espontaneamente nas palavras que pronunciavam. Tudo que ele falava, saía isso, né? Aí ele começou a falar. Vocês estão extremamente cansados e pressionados. Suas tarefas se tornam mais pesadas à medida que envelhece. O estômago fica vazio com frequência. Suas roupas estão puídas. As pessoas irritam vocês e sentem que não há fim para os problemas e aflições do espírito. Mas esta não é a verdade referente às suas existências. Suas vidas foram destinadas a ser muito diferente. Se pudessem ver além dos seus sentimentos, se pudessem elevar suas mentes para fazer um contato com o Pai dentro de vocês, poderiam ver e saber qual deveria ser o estado de suas existências. Perceberiam que foram criados para desfrutar da abundância, da proteção, da boa saúde e da felicidade.
porque esse é o trabalho do Pai para toda a humanidade. Mas como vocês vivem cotidianamente suas vidas com medo do bem e do mal, acreditam e esperam estas coisas mais do que acredita que o Pai é vida e amor abundante em vocês, que provê todas as coisas necessárias para a sua saúde, o bem-estar. São justamente as experiências que mais temem, aquilo que atraem para as suas vidas e seus corpos. São as suas crenças a respeito do bem e do mal que obscurecem, turvam tudo o que o Pai tem reservado para você. Se acreditar no Pai amor, está tudo prontinho, preparado. Ele não tem que fazer nada, está tudo pronto. É só você ter acesso. Vocês julgam o seu hoje, esperam do seu amanhã o mesmo que experimentaram no passado. Sofrimento, tristeza, então o seu amanhã será isso. Em consequência, seus males de ontem são continuamente repetidos no futuro. Vocês estão escravizados por suas memórias e crenças inabaláveis de que o que aconteceu no passado deve voltar a acontecer para oprimi-los e feri-los. E a humanidade vive presa nisso. E devido a isso, a vida torna-se uma repetição diária desses seus sentimentos e recordações passadas, de sofrimentos, de doenças. As pessoas falam, fulano morreu assim, da minha família, eu também vou ser isso. É você que está decretando. O Pai não falou nada disso. Não é nada disso que o Pai está reservado. Eu nasci numa família pobre, vou ser pobre o resto da vida. Está vendo o que o mestre fala? É essa crença que atrapalha e que não deixa, te segue, não deixa você ver a abundância de amor, de todos os bens materiais, de saúde, de alegria e de felicidade que o Pai está derramando sobre você. Então nós temos que mudar essa crença. Aí o mestre fala, não precisam curar seus corpos ou tentar melhorar suas vidas. Precisam curar as suas crenças. Está aí. Acreditar no saúde, acreditar no bem, acreditar na abundância, acreditar que esse é um direito seu divino e que o Pai está derramando sobre você isso 24 horas. Porque a natureza do Pai, ele não sabe fazer nada mal. O Pai é amor, só dou amor, abundância, alegria, saúde, felicidade. Tudo aquilo que a humanidade precisa para ser feliz. É a natureza do Pai. Ele não sabe fazer outra coisa. Proteger você. Só isso que ele faz. Já disse a vocês que não existe nada sólido sobre o sol. Se pudessem curar suas crenças e alinhá-las com a verdadeira intenção do Pai para com vocês, as crenças errôneas que governam seus corpos e vidas se dissolveriam como névoa ao sol. Cada circunstância de suas vidas se voltaria imediatamente para a intenção divina que está por trás de toda a criação, que é dar a vocês alegria, felicidade, crescimento, abundância, felicidade, saúde, vida longa.
Está por trás da criação. É essa a intenção do Pai, né? Tá certo? Vocês comprovariam que para cada dificuldade, para qualquer necessidade de qualquer tipo, há sempre um meio para pôr fim às dificuldades. Há sempre alguma coisa na cesta do Pai para atender às suas necessidades. Prontinha. É só você ter acesso. O que acreditam que acontece quando um doente vem a mim e ponho as mãos sobre ele? O que vocês pensam? Estou pensando na doença? Que doença? O Pai é saúde. Estou querendo saber se a pessoa será curada? Nem a pau. Tenho medo de que o Pai está dormindo, dando uma roncadinha, e tão distante que não possa ouvir-me? Que é isso? Não, meus irmãos, não é nada disso. Se meus pensamentos fossem incrédulos como esse, não haveria cura. Quando a pessoa se aproxima de mim, pedindo que eu a cure, imediatamente me alegro, porque sei que o poder que é o Pai está em mim, preparado, prontinho, e aguardando para curar no momento em que eu assim pedir. Eu agradeço porque sei que a vontade do Pai é a saúde e não a doença. O Pai não traz doença, então a vontade do Pai é a saúde. Quando ele vê, fala, o Pai vai ficar feliz da vida em curar. Pai, pronto, tá certo? Portanto, rezo para que a vontade do Pai seja feita no doente. A vontade do Pai é o quê? Saúde. No momento em que removo a crença da doença do corpo do doente e sei que a vontade do Pai de saúde está fluindo para o seu sistema. O mesmo se dá com a aparência. A aparência de doença se transforma em realidade do Pai Saúde. E o corpo recupera a sua saúde novamente, imediatamente. A doença nada mais é do que uma baixa na vitalidade, uma redução da vida na parte afetada. Restaure o Pai Vida na verdadeira intenção e no plano do seu sistema nervoso, que é o nosso sistema, e o sistema inteiro fluirá como deveria. Como que deveria? Na saúde, que essa é a vontade do Pai. Foi dito que Deus manda enfermidade, pragas, penúrias e destruição às nações quando não obedecem suas leis. Foi dito que vocês mesmos são castigados por um Deus irado por causa dos pecados que cometeram. O que é o castigo, senão a maldade sob o disfarce de bondade? Eu digo a vocês que o mal não vem de Deus. Como pode Deus estar em duas faces? Em duas partes? No bem e no mal? Como? Como pode? É apenas em suas mentes que vocês concebem o bem e o mal.
Não existe bem ou mal. Existe o amor, o bem. É apenas em seus corações que pensam e sentem dessa forma. Estes pensamentos e sentimentos não têm nada a ver com o verdadeiro Deus, que é o Pai, dentro de vocês, que traz tudo de bem, se assim acreditarem. É a crença no bem e no mal que há em seus corações que traz para você a doença. Porque só existe o bem, só existe o amor. E o Pai trabalha em cima disso. 24 horas. E o Pai trabalha em cima disso. 24 horas. Estes pensamentos e sentimentos não têm nada a ver com o verdadeiro Deus, que é o Pai, dentro de vocês, que traz todo o bem, se assim acreditarem. É a crença no bem e no mal que há em seus corações que traz para vocês a doença. Precisa desenhar? Fazer um projeto disso? Mais bem falado do que o mestre está falando? Então, por que nós vamos ficar com essa crença? Vamos removê-la em nossas vidas? Como? Vamos removê-la. Você não sabe? Não, pede ao Pai, pede ao mestre, que ele irá ajudá-lo. Na realidade, vocês vivem no reino dos céus, porque vocês vivem dentro do Pai, que está em vocês, e são governados pelo Pai. Vocês vivem no reino do céu. Olha só, que está em vocês, não está lá não, em algum lugar não, dentro de cada um, tá certo? Que está em vocês e são governados pelo Pai. E você não deixa o Pai trabalhar em você, meu Deus. Você não deixa o Pai atuar como ele deveria. Você quer que o seu ego sabe mais que o Pai, que o seu ego resolva os problemas, que o Pai já está com a solução pronta para você. Porém, porque acreditam nos castigos de Deus, porque acreditam que somente o sacrifício no templo os salvarão, porque acreditam que são herdeiros da doença, da pobreza, da miséria, vocês creiam em suas mentes as mesmas coisas que não desejam. E isso vai manifestar em sua vida. Não se sintam abatidos. Alegre-se e sejam felizes. E saibam que aquele que passam necessidade, longe de ser castigados e abandonados por Deus, ainda que tenham pecado, não tem problema, são verdadeiramente abençoados. O homem que não tem nada é rico no poder do Pai. Se escutá-lo, confiar nele e viver nele, porque você está dentro dele. Acreditem nisso. Se você tem dificuldade de acreditar nisso, então, meu amigo, tá difícil, né? Quando os seus estômagos estão satisfeitos aí, quando o Pai satisfaz todo ele, enche o cara fica todo feliz. Quando os seus corpos conhecem o bem-estar, e suas mentes e coração estão confortáveis, vocês não têm mais necessidade urgente, né, de que o Pai torne-se ativo em vocês para satisfazer suas necessidades. Esquecem do Pai, nem lembram.
Nem lembram que tem um pai, que o pai está dentro dele, que você está dentro do pai. Não, eu sou bom, eu tenho tudo. Vocês acreditam que os seus próprios pensamentos, irmãos, satisfazem facilmente suas necessidades, de forma que quando falam de Deus, podem apenas falar sobre o que ouvem dos outros. É o que nós vemos a maioria. Vocês mesmos não têm nenhuma experiência direta, tete a tete de Deus. Considerem os ricos. Estão mergulhados, confinados, atolados em suas próprias riquezas. Eles levantam de manhã e se ocupam de seus assuntos diários, sem nada saber a respeito do poder do Pai. Não tem tempo para isso, não. É que está nele. O cara não tem tempo para isso, não. Depois eu vou ver isso aí. Tem muita coisa para fazer hoje. Ocupam-se com os pensamentos que aumentarão suas riquezas e reforçarão seu eu. Eu não tenho tempo para isso, estou cuidando aqui das minhas riquezas. Eles dão ordem que sobrecarregam aqueles que os servem e vivem suas vidas de acordo com suas próprias escolhas. Por isso, eles desenham sua vida limitada a partir do seu limitado pensamento humano, que surge de suas mentes e corações corporais. Adoecem e experimentam tanta miséria como o homem que nada possui. Não percebem que estão apenas meio vivos porque não estão em contato com a fonte, o Pai dentro deles. Tampouco eles veem que muitas das coisas boas que surgem em suas vidas não são de sua própria invenção, mas sim o trabalho amoroso do Pai escondido neles. Eu quero parar aqui, no meio do sermão, que está maravilhoso. Por mim, continuaria, mas já são ali alguns minutinhos para as 9 e a gente vai bater um papo ainda sobre isso. Então, é melhor nós parar nesse momento, porque ele agora começa a falar aos líderes religiosos, tá certo? Então fica mais fácil de nós conversarmos na aula seguinte. Eu tenho a dizer a vocês preparem aí, poxa, por favor, compartilhem com nós o que vocês entenderam nessa aula. Pode falar à vontade aí, digita aí. O que eu quero dizer para vocês é que o Divino Mestre está falando ali para aquela multidão e também está falando para todos nós, para toda a multidão presente hoje no planeta, que o nosso maior problema, o problema maior da humanidade, é não aceitar que eles vivem no Pai. E o Pai vive dentro deles. Logo, tudo aquilo que você precisa para a sua alegria, para a sua felicidade, para a sua abundância, o Pai está derramando em você. Se você está em dificuldade, peça ao Pai, peça orientação, mas não dê ordem a Ele. Ô Pai, eu preciso de 100 mil reais. Oh, não, peraí, não é assim. Não é isso. Pai, eu sei que você é abundante, eu estou em dificuldade, mas eu sei que você tem uma forma de satisfazer as minhas necessidades. Por favor, faça da melhor maneira que você achar, para que eu tenha abundância, para que eu seja feliz, para que eu tenha um bom trabalho, um bom emprego, para que o dinheiro, as minhas necessidades, sejam quais forem, sejam satisfeitas de acordo com a sua vontade. Eu sei que você sabe fazer o melhor para mim. Então, é isso
que nós temos que fazer. Entregar ao pai, não dar ordem para o pai, ó pai, preciso de 100 mil reais para fazer isso, fazer aquilo. Esse é o ego humano trabalhando em nós. Mas quando você confia que o pai está em você, que você vive dentro dele, ele vive dentro de você, e ele tem tudo pronto para você, então confia a solução nele, não você dá a solução. Está faltando dinheiro, está faltando saúde, está faltando emprego, está faltando... Peça ao pai, ele vai fazer o melhor, que venha um melhor emprego, que venha de uma maneira abençoada, tudo aquilo que eu preciso para saldar as minhas dívidas, para mim ser feliz, para mim ser alegre e abundante. Agora não pode pedir e ficar de braço cruzado, né? Ouça o pai. O pai trabalha ininterruptamente 24 horas, uma eternidade, para cuidar de você, de cada ser que habita esse planeta e de todo o universo. Ele não descansa um nanosegundo. Por que você vai cruzar os braços e esperar? Ah, eu pedi para o pai, vou ficar aqui quietinho. Não. Te liga na sua intuição e vai em frente que o pai vai te guiar. Bom, eu vou para ali, que eu vou... Vai para ali. Não, alguma coisa está me dizendo para mim abrir aquela porta e sair. Vai! Eu vou procurar um emprego aonde? Daqui a pouco a empresa vai entrar ali. Segue. Ouça o pai. Confia no pai. Ele sempre quer o melhor para você. Essa é a nossa missão como seres da luz. É isso que o pai pede de nós. É isso que você tem que buscar. Portanto, queridos irmãos, o mestre está ensinando a você o que você deve fazer para ser feliz. Quais as mudanças que devem fazer em seu interior, em sua consciência, na sua maneira de pensar e na sua maneira de sentir e agir. Meditem sobre o que o mestre falou. Pensem. Seja qual for a sua necessidade, o pai já tem a solução prontinha. Agora, ele não pode fazer nada se você não pedir, ou se você não permitir, se você não confiar no pai, para que ele atenda às suas necessidades. E o que o mestre está ensinando nesse sermão é isso. É isso que o mestre está tentando ensinar a todos nós. A não sofrer, a não passar privações, a sair de qualquer problema, por mais difícil que ele seja, se confiar no pai. A solução correta virá. Então, eu tenho para dizer a vocês isso. Portanto, se você não quer voltar a ler essa parte da carta, quando nós terminarmos a aula de hoje, antes de dormir, assista novamente a videoconferência. Liga ali, para e fica lá meditando sobre tudo que está falando. Ou assista amanhã, ou assista depois da manhã. Se quiser fazer algum comentário, faça. Eu fui questionado por uma irmã do grupo aí, que pediu, porque eu desse algum depoimento Oswaldo, eu queria ouvir de você o que mudou na sua vida depois das cartas de Cristo. Tipo assim, a gente precisa de provas, essa é a verdade. A humanidade, para confiar no Criador, tem que ter alguma prova. Então eu quero aqui, num breve relato de minuto, eu já falei que se eu fosse falar o que mudou a minha vida depois das cartas, eu ficaria aqui falando um dia inteiro. Eu escreveria um livro de mudanças
que se realizaram em minha vida, maravilhosas. Então, foram tantas as mudanças, tantas coisas que aconteceram, boas, e não vai me dizer, mas só foi bom, não, teve coisas ruins, mas as ruins foram grandes aprendizados, que depois sucederam grandes coisas maravilhosas. Todas as perdas veio depois dobradas, multiplicadas, de uma forma ou de outra. Mas eu sempre, à medida que fui lendo, confiei no Pai. O Adson Kelly botou aqui mais uma mensagenzinha, vamos ver o que o mestre que ele colocou. Está lá. O bem é o próprio Pai dentro de nós. E universalmente, o mal existe é o individualista, malvado, que fica dificultando a busca das pessoas pela verdade. Esse é o mal. Mas nós temos que ter um mestre em mente, que não somos herdeiro do mal, da desgraça, das doenças. Acreditar nisso é que significa acreditar no bem e no mal. Acreditar que você é herdeiro de doenças é acreditar no mal, né? Tá certo? Que fala a carta 2, exatamente. Exatamente. Obrigado aí, meu irmão, pela colocação. Então nós precisamos desfazer essas crenças que o mestre está falando. Então deixa eu dar aqui um breve relato aqui para vocês que ainda não estão mais novos no grupo. Eu já falei isso aqui N vezes, e vou repetir 300 vezes se for necessário. Porque eu sei que as pessoas precisam saber mais sobre essas verdades. Então, rapidamente, eu quero dizer a vocês o seguinte. Antes de ler as cartas, antes de conhecer as cartas, eu e o meu irmão, que está até aí na sala, o Clemente Carvalho, fazíamos estudos de outras filosofias, de outras coisas, porque tanto eu quanto ele, nós éramos buscadores das verdades, da verdade. Até que um dia ele me apresentou essas cartas, e eu, ironicamente, dei risada da cara dele, falei que isso era um besterol, vai falar para mim agora, quem é esse maluco vem falar para mim agora que Cristo escreveu carta, pirou. É algum aproveitador querendo tirar proveito, mais uma vez, da humanidade. Mas ele, amigo, persistente, falou, eu também acho que é isso. Mas se a gente não lê, não vai saber. Já que nós estamos estudando vários livros, mais um. Vamos ler isso aí então, vamos ver o que está acontecendo. Aí, meu irmão, começamos a ler as cartas. Ele fala que lia até o número da página. Eu quero ver se aqui atrás do número da página não tem alguma pegadinha. Querendo saber quem era o espertalhão que estava por trás disso. Mas quando chegamos ao final das cartas, que choque maravilhoso que levamos. Ele chegou em mim e perguntou, escuta, o que você achou disso? Eu falei, a impressão que eu tenho é que pegaram os meus miolos, botaram no liquidificador e bateu na última velocidade. Tá tudo rodando aqui dentro. Eu tô muito doidão. Mexeu com tudo aquilo que eu era e que eu pensei ser. Mas o que você está achando das cartas? Eu falei, cara, para mim só tem uma coisa a falar. Se alguém falar que esse não é o Cristo que escreveu essas cartas, eu vou dizer uma coisa. Para mim, este é o verdadeiro Cristo. E é nesse que eu acredito. E vou acreditar para o resto da minha vida. Porque o outro que está lá relatado, eu não confiava nele, não acreditava nele, não. É um Cristo muito endeusado, muito, muito preparado.
Isso eu acredito. E a partir desse dia, final de 2011, eu não sei precisar para vocês, foi outubro ou novembro de 2011, eu nunca mais parei de ler esse livro. Nunca mais. A cada leitura eu me emocionava, eu ficava totalmente tocado, ficava assim, muito apaixonado. Esse é o Cristo. Esse mestre te encontrei, vamos fundo. Tanto eu quanto o Clemente. Aí fiz até um monte de besterol aí, que eu queria que todo mundo soubesse disso. E não é essa a missão. Bem, mas pulando esses detalhes, vi que, quando eu vi essas cartas pela primeira, eu vi que eu estava indo, o caminho era para cá, eu estava indo para cá. Tudo que eu fazia, tudo que eu fazia, por mais boa vontade, por mais amor que fazia, tinha sempre um obstáculo. E eu atribuindo culpa a isso, aquele outro. Quando o mestre começou a falar aqui na minha cabeça, e eu fui fazer uma análise do Oswaldo, daquele ego que eu era, eu fui ver que ninguém tinha culpa de nada. A culpa era toda e exclusiva minha. E a partir do momento que eu assumi todos esses erros, todas essas culpas, com amor, e virei, veio de para lá, falei, opa, para cá, a minha vida desabrochou. Muitas alegrias, muitas felicidades. Se eu fosse contar aqui para vocês, eu passaria a noite. Quantas abundâncias, quantos bens me aconteceram, quantas alegrias, como é que meu coração mudou, como é que meu ser mudou, a ponto da minha própria família falar, poxa, o que houve com o Oswaldo que ele mudou tanto assim? O que está acontecendo? Ao ponto de chegar no mim, cara, como você está diferente, hein? Eu falei, e a cada dia isso está mudando. Mudou e continua essa mudança, porque nós estamos no caminho, e esse caminho é um caminho que vai muito longe. E quanto mais eu leio essas cartas, mais eu sei que eu tenho que ler. Mais eu sei que tenho muito a aprender. E isso me dá uma boa saúde, uma disposição violenta. Eu vou fazer agora em outubro 72 anos. Amanhã, 5 horas da manhã, estou de pé, vou remar no mar com uma equipe lá, mais ou menos 12 a 15 quilômetros. Em mar aberto. E é no braço. 1h30 remando sem parar. Você pensa que eu chego? Não. O Pai me dá toda a saúde. Agora eu vou buscá-la. Não fico aqui cruzando, comendo, bebendo e enchendo a cara de cachaça. Não. Sigo a orientação do Pai. Tudo aquilo que eu preciso, o meu trabalho que antes estava... agora está de vento em popa. A abundância está sorrindo. O amor está cada vez mais. Aparece uns toquinhos no meio do caminho para dar um tropicão, como aparece. Mas eles não são mais pesados quanto eram antigamente. Agora são mais leves, mais suaves. O meu crescimento espiritual é fantástico. Então me sinto hoje maravilhado e muito feliz e muito grato ao Mestre, ao Criador, por ter encontrado este caminho. E nunca vou abandonar mais. Daqui agora, só para frente, para o alto e para Deus. Outro dia eu falo mais. Vamos ler ali que comigo foi maravilhoso. Desse jeito, Oswaldo. Também, comigo é só alegria. Só felicidade, viu, Adson? Cara, probleminha tem de vez em quando. Mas esses probleminhas não são probleminha. São aprendizados, né, Adson?
Aprendizado que cresce e amanhã fala, oh, obrigado por ter acontecido aquilo comigo. A Suzy colocou, o silenciar da mente em nossas meditações é o nosso deserto. É onde recebemos tudo o que necessitamos para a nossa jornada terrena. Sim, muito bem colocado, isso aí. O silenciar da mente, o pedir, o estar sempre... Olha, eu aprendi que eu paro o meu silenciar da mente, porque a mente é difícil demais silenciar. Sabe como é que eu silencio ela? Eu começo a conversar com o Criador ou com o Mestre. Pedir a Ele gratidão, agradeço muito por tudo que já aconteceu comigo, agradeço por estar cada vez abrindo a minha consciência. Começo a falar, a conversar com Ele, fazer os meus pedidos. É um papo. O seu objetivo não é entrar em sintonia com o Pai? Então, medite e comece a mentalmente conversar com o Pai. É a maneira que você está focando, direcionando para uma coisa só. Quem? O Criador. E às vezes eu fico 20 minutos, meia hora, e passa assim. Eu até acho que o relógio deu um pulo ali. Pulou. Não, não pulou não. Realmente é essa alegria, que é a presença do Pai em nossas vidas. Bem, irmãos, um pouquinho de relatário, porque a minha irmã Suzy me questionou, né, Suzy? Eu já respondi para ela lá um pouquinho, mas estou dando mais um breve relato aqui, sabe, Suzy? Porque eu ficaria a noite inteira falando sobre tantas maravilhas, como diz meu irmão Adson Kelly, que aconteceu na minha vida depois dessas cartas. E continuam cada vez mais. Portanto, queridos irmãos, sigam esse caminho, porque ele é verdadeiro. É a maior verdade derramada sobre esse planeta até a presente data. Buscar outro caminho, buscar outro conhecimento, é uma perda de tempo. Como eu perdi muito tempo buscando vários outros caminhos. Por isso que as pessoas vêm falar, por que você não vê isso, não vê aquilo? Cara, eu já vi tanta coisa na minha vida, que agora que eu encontrei a verdade, eu não vou soltá-la por nada nesse mundo. Nada aqui me disse que eu devo procurar alguma coisa. Porque cada vez que eu leio essa carta, e já li mais de 50 vezes, mais eu vejo e sinto que eu tenho que ler mais. E todas as vezes que eu leio, é uma nova descoberta, um novo conhecimento. Então, para que buscar outro caminho? Para que ler outro caminho? Eu quero ver as verdades que estão por trás de cada palavra, de cada pensamento do Mestre. A Suzy colocou, ele diz que só poderemos disseminar as cartas quando em nossas vidas houver uma mudança gritante, riso. Só assim seremos um exemplo para todas as pessoas. Sim, querida. Você só pode iluminar quando você for luz. Enquanto você não for luz, atenha-se a sua luzinha. Deixe as pessoas ver a nossa luz. Luz é conhecimento. Quando você tiver o total conhecimento dessas cartas, então aí nós podemos, não é nem disseminar, é falar para quem nos procurar, né? Essa é a nossa missão. Verdade, caminho de Cristo é o caminho mais rápido e mais fácil de encontrar o reino do céu. Adson, para mim não tem outro, tá? Tem vários caminhos aí, mas eu nunca vi um manual dos detalhes, né, Adson? Né, meus irmãos?
É um manual dando a você os detalhes do que você deve fazer. Nada ensina desse jeito. E eu já li, gente, olha, 71 anos estudando, né? A Mariana escreveu ali, a convicção que o Pai habita em nós e age através de nós, e essa é a certeza. Cuidar e agir do Pai em nossas vidas. Tá aí, o mestre fala, repete, toda a aula ele fala sobre isso. Mas não é fácil, não, Adson, se fosse fácil, opa, já tô lá, não. É um aprendizado, é subir degrau por degrau, né, Adson? Ainda tem hora que a gente tá aqui num degrau, o nego dá um empurrãozinho, vai por baixo, opa, deixa eu firmar aqui novamente que eu tenho que subir, vamos embora. É assim, não é fácil, é um caminho árduo, longo, mas compete a nós. Vamos fazer a nossa oração? Meus queridos irmãos, vamos lá? E ó, a hora vai assim, ó. E tem gente aí com compromisso, né? Obrigado a todos vocês, obrigado ao Adson Kelly pela interação, a todos vocês também, a Marinalva Fernandes e outras aí que também entrou, muita gratidão. Gostaria que vocês compartilhassem o máximo possível essa aula, para que mais pessoas tivessem acesso a esses conhecimentos. Principalmente essa aula que é o início do Sermão das Montanhas, um grande aprendizado. Leiam, por favor, compartilhe e também, meus irmãos, faça seus comentários depois, pode entrar lá e perguntar e falar. Vejam lá quantos comentários tem na outra aula aí. Mas a nossa amiga aí, nós tivemos matraqueando aí até os cambau, né? Falamos pra caramba. As amigas perguntou, a gente tem que falar, tem que esclarecer. Então, por favor, fiquem à vontade, tá? Vamos matraquear, vamos conversar aí, vamos aprender. É assim que a gente aprende. É burilando a pedra. O atrito é que faz a gente ficar melhor.